Livro do Apocalipse, capítulo de número 13, verso 11. Livro de Apocalipse, 13º capítulo, e o verso de número 11. Estudamos sobre o anticristo, hoje vamos estar estudando sobre o falso profeta. Apocalipse, capítulo de número 13, verso 11. Aleluia. Vamos estar lendo até o verso 18. Então nós vamos estar vendo versículo por versículo. Diz assim: a besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não sua imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, este número é 666, ou 666. Amém, queridos? Aqui nós vemos ao segundo personagem desse capítulo, a besta que sobe da terra. A primeira é a besta que sobe do mar, que emerge, que é o anticristo, que nós aqui já estudamos. A segunda é o braço direito dele na grande tribulação. Será o falso profeta. Então, nesse capítulo 13 que nós vemos que o anticristo vai exercer domínio sobre a terra nas 3 principais áreas. Na área política, ele vai ter apoio dos 10 reis, dos 10 chifres, dos 10 líderes mundiais. Ele vai ter o poder político. Aqui, nesse texto, nós vemos os outros 2 poderes que o anticristo vai dominar. O poder religioso, a qual o falso profeta vai dominar sobre toda a terra. E o terceiro é os últimos versículos, o poder econômico, financeiro, a qual ele vai ter o controle de todo o dinheiro mundial. Ou seja, ele vai ser o Senhor desse mundo. Ele vai ser o Deus desse século. Então, controlando essas 3 áreas, ele vai ter controle sobre toda a humanidade. Imagina só um homem que tem poder sobre a política, sobre o dinheiro e sobre a religião. Será ele. Ele vai conseguir juntar as 3 partes em uma só. Nós vemos que a religião tem um grande poder de influência. Aqui mesmo no Brasil, nós vemos que o movimento LGBT dos homossexuais, a primeira coisa que eles querem fazer é desmoralizar o cristianismo, tanto católico como evangélico. Por quê? Porque esse sistema, o cristianismo, que está entre os católicos, entre os evangélicos, eles creem que Deus fez homem e mulher, como está na Bíblia, né? Para se casar e se tornar uma só carne. Então, o que eles querem fazer na mídia, nas novelas, na política lá em Brasília, eles querem desmoralizar isso. Porque eles sabem que esse poder, o poder religioso, ele exerce influência sobre as pessoas. O poder religioso. Então, nós vemos aí o tamanho que tem a influência do poder religioso. Lá na Índia, eles acreditam que a vaca é uma deusa, uma divindade. Então, por isso ali, eles atacam voluntários. Então, a pessoa não pode matar vaca em certas partes da Índia, e se atropelar é perigoso ser até morto. Para você ver o tamanho que a religião ela influencia a mente das pessoas, tanto para o bem
como para o mal, tanto para Deus como para o engano. Então, a religião, ela exerce um grande poder na humanidade, assim como o poder financeiro. As guerras, quem patrocina as guerras? Sabe me responder? Quem patrocina as guerras? Quem patrocinou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda? Quem patrocina os Estados Unidos para ir para as guerras? É os bancos. Os bancos. Tanto que todas as nações do mundo devem para o banco. O Brasil deve para o banco, os Estados Unidos devem para os bancários, que são os verdadeiros senhores desse mundo, que governam esse mundo por quê? Por causa que eles têm poder sobre o dinheiro. O dinheiro, humanamente falando, carnalmente falando, ele representa poder também. Então aqui o anticristo vai exercer esses três poderes: o poder político, o poder religioso e o poder econômico. Daí é que ele vai conseguir controlar o domínio sobre toda a terra. E o poder religioso será um homem que vai ajudá-lo. Ele é chamado na Bíblia também de falso profeta, chamado na Bíblia de aquele que vai ser o braço direito do anticristo. O apóstolo João começa narrando: vir ainda outra besta. Ou seja, João já tinha visto uma que representava o anticristo. Agora ele vê outra besta que sai da terra e possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, parecendo um líder religioso bom, cordeiro, mas é como disse Jesus lá nos Evangelhos, era um lobo em pele de cordeiro. Ou seja, parecia um cordeiro, mas falava como um dragão, falava como um diabo. Então, essa é a descrição deste homem. Vamos ver aqui no livro. A primeira besta levantou-se do mar, isto é, das nações do mundo. Agora a segunda besta há de se levantar da terra. Está claro, pois que não vem do céu, apesar de sua proclamação e de ostentação que faz de seus poderes sobrenaturais. É uma outra besta, ou seja, é do mesmo tipo que a primeira. Sua aparência de cordeiro contrasta com suas palavras, pois fala como dragão. Ela procura dar a impressão de ser um cordeiro, gentil, cuidadoso, cheio de amor, mas tudo não passa de encenação. Ela é má. Suas palavras, embora convincentes, são enganosas. Faz parte do trio diabólico, que é uma imitação da trindade. A verdadeira trindade é uma triunidade, composta por 3 pessoas divinas no único ser eterno. Este trio, porém, é constituído de seres separados, formam uma unidade somente nos planos satânicos. A segunda besta exercerá toda a autoridade e poder diante da primeira besta. Isso significa que o dragão, o próprio Satanás, é também a fonte do poder da segunda besta. Com seu poder, ela ajudará a primeira besta, forçará a terra e todos os seus habitantes a adorá-la, mostrando como aquela ferida mortal foi curada. Fica claro, pois, que não somente a sua cabeça, mas todo o seu corpo achava-se mortalmente ferido. Todavia, foi esta restaurada. Observemos que a preocupação da segunda besta será com a religião. Ela é, portanto, identificada como falso profeta. Alguns creem que o falso profeta estará à frente da igreja apóstata durante a primeira parte da grande tribulação. Os verdadeiros crentes já terão sido arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Assim, o falso profeta tornar-se-á o líder do sistema religioso mundial, que o anticristo estabelecerá na última parte da grande tribulação. Ao glorificar a besta e a sua falsa ressurreição, o falso profeta imita o Espírito Santo, cuja missão é, entre outras coisas, glorificar o Cristo ressuscitado. Então, aqui nós vemos uma imitação da trindade. Nós sabemos que Deus Pai, existe Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa formação que tem aqui no capítulo 13 de Apocalipse é uma imitação barata da trindade, pois o dragão representando Deus, o anticristo representando Jesus, o outro que viria no lugar de Cristo, em vez de Cristo, e o falso profeta representando a função do Espírito Santo, levando os homens a glorificar o anticristo, a adorar o anticristo. Então, tudo isso aqui que nós vemos aqui no capítulo 13 de Apocalipse é uma imitação barata satânica de
do anticristo, do falso profeta e do dragão, da cidade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas onde fala na Bíblia do falso profeta? Aqui não diz o nome dele. Portanto, vamos ver aí, Apocalipse 16 vai falar do falso profeta. 16, versículo de número 13. Você vai ver que a cabeça que sobe da terra é o falso profeta. Apocalipse 16, versículo 13 diz assim. Olha lá, cidade satânica, da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Apocalipse 19, 20. Vai falar novamente sobre eles. Apocalipse 19, 20. Diz assim. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos num ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 20, 10. Apocalipse 20, versículo 10. Olha lá. Aqui a cidade satânica recebendo a condenação. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, os primeiros, biblicamente falando, a inaugurar o lago de fogo e enxofre, não foram os homens, não foram Satanás e seus anjos caídos. Os 2 primeiros a cair lá no lago de fogo e enxofre foi a besta, o anticristo e o falso profeta. Os 2 foram os primeiros. Depois veio o juízo final, aí foi lançado os demônios, Satanás e depois os homens. Então, nós vemos aí que esses 2 personagens não são um simbolismo, como muitas interpretações do Apocalipse, muitas visões escatológicas do Apocalipse. Muitos teólogos que interpretam isso como 2 sistemas mundiais. Esses 2 seres que João está falando aqui são pessoas que vão habitar essa terra de carne e osso como eu e você. Só que eles serão totalmente possessos e influenciados por Satanás e pelos demônios. Então, esse falso profeta será um homem que vai enganar a multidão, vai enganar o povo. Aleluia! Queridos, nós podemos observar que para enganar é fácil demais enganar as pessoas hoje em dia. É fácil demais, não precisa fazer nada. Somente com palavras, se a pessoa for esperta, ela engana muita gente. Mas imagina esse ser que vai fazer milagres e maravilhas. Então, ele tem um grande poder para enganar as pessoas. Grande poder. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 13, que o anticristo morreu e ressuscitou, aparentemente. Vamos ver lá. Apocalipse capítulo 13 diz assim. O terceiro versículo. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte. A sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, aqui nós vemos que houve um suposto milagre. Uma suposta ressurreição. Não sabemos se ela será real ou será uma imitação barata. Mas, através dessa ressurreição, deste milagre, o falso profeta vai convencer o mundo inteiro de que esse anticristo é o verdadeiro Messias, é o verdadeiro rei, é o verdadeiro prometido, é a verdadeira solução para a humanidade. Esse anticristo, eu já expliquei aqui o significado da palavra anticristo, significa em vez de, ou seja, ele virá e vai fazer o papel de um Cristo na terra. Ele não vai fazer o papel de um diabo. Ele não vai fazer o papel de um cara que vai ser abertamente contra aos princípios de Cristo. No começo ele vai enganar a multidão, ele vai se parecer com o próprio Cristo. É o que Jesus ensinou nos Evangelhos. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, que se possível vão enganar até os escolhidos de Deus. Então, o engano será muito mais forte do que nós podemos imaginar.
o engano que esses dois seres, o anticristo e o falso profeta, vão exercer na humanidade. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Se nós quisermos acompanhar 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Meu Deus, meu Deus, meu Diz Deus. assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui está uma declaração, uma descrição detalhada das características da grande tribulação, deste ser chamado Anticristo e o do falso profeta, a qual vai exercer milagres pelo poder de Satanás. Então aqui está uma declaração fantástica. Uma das passagens mais fantásticas da Bíblia, que eu acho, é esse verso 11 e 12, a qual diz que quem vai enviar a operação do erro não vai ser o diabo, vai ser Deus. Está escrito aí, né? Verso 11 e 12. Mas por quê? Porque Deus é ruim? Não. O porquê está aí também. Por que Deus vai enviar o anticristo, o falso profeta? Por que Deus vai permitir a grande tribulação? Por que Deus vai permitir tudo isso na terra? Olha lá. É por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E o verso 10 também vai falar uma resposta. Com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Ou seja, Deus enviará o erro, o engano para essa terra, o anticristo, o falso profeta. É a grande tribulação, o juízo, porque as pessoas não receberam o amor da verdade para se salvarem. Tiveram prazer no pecado, na iniquidade, e não creram, não amaram a verdade. A palavra de Deus, Cristo Jesus. Então, será um juízo de Deus contra o pecado da humanidade, o pecado do povo. Nesse capítulo 2 também, de Tessalonicenses, fala de um tempo que haverá nesse período. Segundo a maioria dos teólogos, concordam que o templo de Jerusalém será levantado novamente. E naquele templo, os judeus adorarão a Deus. E chegará um tempo, na grande tribulação, que o anticristo vai estar lá dentro e vai querer adoração como Deus. E ali, a verdade vai ser mostrada para os judeus, e eles vão rejeitar o anticristo, e assim vai começar a desencadear a guerra, que vai terminar no Armagedon. Então, este homem, ele vai existir.
João chama ele de besta. Besta é um nome muito forte, né? A palavra besta, na palavra grega tério, que é empregada para indicar a primeira besta, é exatamente a mesma palavra empregada para descrever a segunda besta que subiu da terra. O fato de a mesma ter 2 chifres, semelhantes de um cordeiro, representa simuladamente um aspecto de docilidade e mansidão. Porém, essa forma sutil de engano logo será desmentida, porque seu falar é denunciado. É a voz do dragão. Em outra significação de pensamento, o chifre é símbolo de poder físico, moral ou real. Os 2 chifres da besta, nesta seção, representam a combinação de rei e profeta. Esses 2 chifres também podem falar de poder combinado de regiões naturais. Israel, centro religioso, e Roma, centro político. Sua autoridade abrange 2 reinos, o religioso e o reino político. Então vai abranger os 2. Terá autoridade também sobre a religião e no finalzinho a economia. Meu Deus. Terá uma marca para que as pessoas adorem o anticristo. Então a palavra besta é uma palavra fortíssima na Bíblia. Significa animais perigosos. Uma fera é a palavra besta. Animais perigosos. Uma besta, uma fera. Então, essa é a verdadeira face do inimigo das nossas almas. Uma besta. O diabo, seus anjos e todos ali que dão lugar para que ele use, começam a se tornar anticristos. Como nós vimos semana passada, que anticristo não existe um só. Esse Apocalipse 3 será o maioral. Mas desde a época de Paulo e da época de João já existiam muitos anticristos, o apóstolo João fala. Então, todos aqueles que se unem ao pecado, rejeitam a Cristo, rejeitam a palavra de Deus, querendo ou não, já estão debaixo da influência do anticristo, do falso profeta e da iniquidade. Então, essa passagem aqui de Apocalipse 13 fala que ele sobe da terra, ele emerge da terra. Cristo veio da onde? Da terra ou do céu? Cristo. Do céu. Do céu. O Espírito Santo veio da onde? Da terra ou do céu? Do céu. Não é? Então, o que nós observamos aqui interessante? Que esse ser, ele vem da terra. Ele vem da terra e ele quer ser Deus, né? Isso que é interessante. Cristo largou o céu, diz a Bíblia em Filipenses, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, e agora o anticristo é totalmente contrário. Vem da terra, vem do mar, vem das multidões, vem do poder do inimigo e quer ser Deus ou maior do que Deus. Então, aí nós vemos a diferença entre o pensamento cristão para o pensamento do mundo. O pensamento cristão, aquele que segue a Cristo, vai ter um pensamento de humildade, de se humilhar diante de Deus. Assim como o seu Senhor esvaziou-se de si mesmo e foi semelhante a homens e morreu a morte de cruz, está lá em Filipenses essa passagem, que devemos ter os mesmos sentimentos que esteve em Jesus, o sentimento de humildade, não lembra desse ensino? O sentimento de humilhação, de renúncia, esteve em Jesus, deve estar em nós. Agora, a filosofia do mundo satânica é totalmente contrária. Seja igual a Deus. Seja igual a Deus. Seja parecido com Deus. Parece que é a mesma voz lá do Éden, a qual a serpente diz para Eva: se você comer dessa árvore, será como Deus. Seus olhos vão se abrir e você não morrerá. Você terá a vida eterna, eternidade. Então, irmãos, as mentiras de Satanás nunca mudaram. Apocalipse 3 vai continuar as mesmas mentiras. Ele vai prometer o céu para a humanidade, vai prometer que eles serão deuses, pois assim ensina a nova era. A nova era ensina que o homem pode se tornar um Deus. Pode se tornar um Deus. A nova era, o que ela é? Você não vê templos da nova era nas cidades. Por que você não vê? Porque ela abrange uma mistura de todas as religiões. Ela pega um pouquinho de cada, pega um pouquinho do cristianismo, um pouquinho do espiritismo, um pouquinho da Umbanda, um pouquinho do budismo, um pouquinho do islamismo, e vai misturando tudo. Faz aquela bagunça. E assim será a religião do anticristo e do falso profeta.
Será uma mistura de todos. Por isso que ele vai conseguir enganar todos. E vai criar a sua religião. Vai criar a sua marca. E quem será adorado nessa nova religião? O anticristo. Ele vai ser adorado. Não vai ser o Deus da Bíblia. Não vai ser Alá do islamismo. Não vai ser Allan Kardec. Não vai ser nenhum desses. Pois lá no livro de Daniel, nós estudamos semana passada, diz que esse ser, ele vai adorar um outro Deus. O Deus das fortalezas, ele fala lá. Que ele vai honrar. Então é esse que é Satanás. Então toda a humanidade nesse período vai adorar o próprio Satanás. É isso que a Bíblia está dizendo. Vai adorar o próprio inimigo. Então, é forte isso. Fala que ele tem 2 chifres. Chifres, na Bíblia, é sinônimo, eu já falei aqui, e vou repetir. É sinônimo de poder. Chifres. Então, todas as vezes que vemos chifres na Bíblia, simbolicamente, é símbolo de poder. Os antigos, na antiguidade, acreditavam nisso. O chifre era o símbolo de poder. Tanto que os touros têm chifre, aqueles animais, têm chifres que lhes dão mais vantagem numa briga contra outros animais. O chifre, então, se tornou esse símbolo na Bíblia, o símbolo de poder. Por isso que o anticristo, a besta que sobe do mar, diz em Apocalipse capítulo 13, verso 1, vai ter 10 chifres. Esses 10 chifres é 10 vezes. Não significa que esse homem vai ter 10 chifres literais, mas são símbolos. Ele vai ter 10 poderes de 10 seres que vão lhe ajudar a comandar o mundo inteiro da época. Então, esse ser, ele tem a aparência de um cordeiro, mas fala como um dragão. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, haverá um milagre, ou um suposto milagre sobre o anticristo. Ele vai ser curado de uma ferida mortal. E todos os habitantes da terra vão ver isso e vão festejar. Aqui no versículo 4 do Apocalipse 13 diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Isso o mundo disse, as pessoas que vão habitar nessa época disseram, depois da sua cura, do seu milagre, da sua ressurreição. Pois não sabemos que ferida mortal é essa. Se ele vai morrer realmente, se ele vai ficar à beira da morte, se será um tiro, se será uma doença, ninguém sabe. A Bíblia não deu detalhes sobre o que será. Mas uma coisa é certa, depois desse sinal, desse prodígio acontecer, toda a multidão vai adorar a primeira besta, o anticristo. E o falso profeta, então, ele vai conduzir a multidão através das rádios, televisões, internet. Ele vai conseguir falar para todas as línguas do mundo adorarem a besta, adorarem o anticristo. O 13º versículo diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Vai fazer fogo descer do céu. Já parou para pensar nisso? Um homem fazer fogo descer do céu. Quem vai ter coragem nessa época de ir contra esse homem? Ou Deus desse homem? Quem vai ter coragem, será? Então, quem acha que a salvação será fácil nesse período, está totalmente enganado. A salvação vai custar muito caro nessa época. Muitos vão ter que morrer para ser salvos. Vão ter que ser mortos, porque não vão ter escolha. Ou se dobram diante do império da besta, ou são mortos. Não vai ter outra escolha. Apocalipse 13, Daniel, o profeta Daniel também, quando ele vai falar do anticristo, diz que ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Deus vai permitir, nesse período, ele vai fazer guerra. Então vai haver aí
crentes, vai haver pessoas convertidas, que vão se converter nessa época. Só que o anticristo, o falso profeta, vai fazer guerra contra eles, diz a Bíblia. E vai vencê-los. E vai vencê-los porque é o tempo dele. É o período que Deus permite que ele faça isso sobre o planeta Terra. Então, esta besta, ela é feroz. Ela vai usar de sinais e maravilhas para enganar as pessoas. O apóstolo Paulo já fala sobre isso, lá em 1 Coríntios. O que ele fala em 1 Coríntios? Aleluia! Vamos ver o que ele fala Meu Deus! em 1 Coríntios. Ele vai falar sobre o que a multidão quer. E é exatamente isso que o anticristo e o falso profeta vai dar. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. É isso que o povo quer. E vai ser isso que eles vão ter nesse período. Olha lá. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então é exatamente isso que ele vai dar para o povo. Os judeus buscam sinais. Os gregos buscam conhecimento, sabedoria, filosofia. E esse ser, nós aprendemos aqui que ele vai falar de uma maneira sobrenatural. Ele vai ser um homem eloquente, carismático, de palavras persuasivas, de conhecimento e de alto grau. Então vai ser um homem que sabe falar bonito, vai ser um homem que sabe se portar diante da multidão. E um homem que faz milagres, ou seja, ele vai agradar os judeus e os gregos, que aí representa o mundo inteiro. Pessoas que pedem sinais, que pedem milagres, receberão deste homem. Ele vai curar muita gente. Ele vai, aqui é uma conjectura minha, ele vai até, se possível, ressuscitar mortos para enganar as pessoas. Vai fazer fogo descer do céu. Vai revelar o oculto. Pois tem gente que acha que só Deus é que revela, o diabo também revela. Mas revela o passado, o futuro ele não consegue revelar. Mas o passado ele consegue. Pessoas que vai no terreno lá, faz o teste. O inimigo fala a vida da pessoa certinho, o passado inteiro. Eu quero ver ele é falar o futuro. O futuro é difícil de acertar. Ele pode até falar, você viu aquelas predições dos astrólogos, dos bruxos? Eles dão 100 previsões do que vai acontecer no ano de 2014. Deve ser uma vai acontecer, claro. Isso é número matemático, né? É uma coisa eu falar vai acontecer 100 coisas em 2014, só que se é uma revelação de Deus, as 100 coisas têm que acontecer. Não interessa. Se foi 99 e uma não aconteceu, não foi Deus que falou. Porque tudo que Deus fala se cumpre. Então, o inimigo vai ter essa facilidade, através de sinais, maravilhas, para enganar as pessoas, enganar o povo. E como que eu posso me proteger disso? Como você pode se proteger deste engano que há de vir sobre a terra e que já está sobre a terra? Como nós podemos nos proteger deste engano? Vamos lá para Mateus 24. Olha o que Jesus vai dizer para os apóstolos. Mateus 24. Diz assim, terceiro versículo. E estando sentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Acautelai-vos. Então a primeira ordem de Jesus para nós não sermos enganados é nos acautelar. Não acreditar
em tudo que nós ouvimos. Não acreditar, mas se acautelar, tomar cuidado, ser prudente, conhecer a palavra de Deus. É o único jeito de você não ser enganado. É conhecer a Bíblia profundamente, não é superficialmente. E infelizmente, nem superficialmente 90% dos cristãos conhecem a Bíblia, quanto mais profundamente. Por quê? Porque o povo já não tem mais interesse. Você pode observar, vai nos cultos, nas igrejas aí. Tem amigos de igrejas aí que tem 100, 200, 300 membros. De um culto de ensino vai 10 pessoas e nem isso. Por quê? Porque as pessoas não têm mais interesse em aprender a Bíblia. Não têm mais interesse em estudar a Bíblia. Você vai nas lojas evangélicas aí, pergunta para os donos o que vende mais, CD de louvor ou livro? Aí já vai acabar a conversa. O que vende mais? Bíblia de estudo ou Bíblia de bolso? O que vende mais lá? Vai lá perguntar lá para você ver se eu estou mentindo. O que o pessoal gosta mais? Comprar um DVD que tem uma pregação ou comprar um livro para ler? Um filme evangélico ou um livro para ler? As pessoas já não gostam mais de ler. Esse é o grande problema do nosso século. Tanto que os maiores pregadores que houveram na história da igreja foram os anos do passado. Charles Spurgeon, se você for ler um livro dele, o sermão dele tem na internet, o livro para baixar gratuitamente. Se você ler os sermões daquele homem, as pregações que ele fazia, você fica abismado, você começa a pensar, nossa, eu realmente não sei nada, eu não prego nada, porque você vê o tamanho da profundidade que tinha aqueles homens. Eles catavam um versículo da Bíblia e iam a fundo. Os puritanos. Por quê? Porque eram os homens que liam. Eles não tinham, não eram como nós hoje. Nós vivemos na geração do tempo curto. Temos que trabalhar, tem família, tem que se trocar rápido para a igreja, e depois tem televisão, tem tantas coisas que nós temos na nossa vida que acaba sobrando pouco tempo para estudar a palavra de Deus, para estudar as Escrituras. Então, por isso que a geração quer as coisas mais fáceis, por causa desse pouco tempo, ela quer algo mastigado já. Vou pegar um DVD, lá já está tudo mastigadinho, o pastor já estudou, já leu. Mas e se aquele pastor estiver falando besteira, como você vai saber? E se eu estiver falando besteira aqui agora, como você vai saber? Se você não lê a palavra, não examina a palavra. Então, isso aqui é responsabilidade de cada um. Estudar e examinar as Escrituras. Ler a palavra de Deus. Qual é a primeira bem-aventurança antes do Apocalipse? Ler. Bem-aventurado aqueles que leem. Mas o ler não é só ler por ler. Ou ler porque tem que ler. Eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia. Não. Eu quero ler a Bíblia para me conhecer a Deus. Eu quero ler a Bíblia não para me pregar, mas para conhecer a Deus. Para saber a vontade de Deus. Para saber o que Deus quer na minha vida. Para saber o que o Senhor precisa que eu faça. Então, para nós nos acautelarmos, só tem um jeito. Conhecer a palavra de Deus. Conhecer as Escrituras Sagradas. Pois ela é o manual. Ela que vai nos mostrar se a doutrina é de Cristo. Aleluia, ou é do anticristo. Se a palavra é de Deus ou se a palavra é do homem. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro método, não tem o jeito fácil. Com Deus não tem isso. É o jeito difícil mesmo. É dia a dia conhecer a palavra de Deus. E quanto mais você conhecer, menos você vai saber. Você vai ter que buscar mais ainda para você conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer, mais você vai ser humilde. É o contrário. Tem muita gente que conhece muito, mas se não tiver humildade, se não conhecer quem ele é diante de Deus, quem Deus é, não conheceu realmente nada da Bíblia. Não leu ela ajudado pelo Espírito Santo. Leu ela somente por curiosidade e não para conhecer quem é Deus. Os maiores homens da Bíblia é Davi, Salomão, Abraão, Isaac, Paulo, todos os santos. Quanto mais eles conheciam a Deus, você vai ver o contrário. Mais ainda eles se humilhavam. Paulo vai dizer assim, eu sou o principal dos pecadores. Está lá em 2 Timóteo. Quando ele vai escrever sua última carta, ele vai dizer assim, eu sou o principal dos pecadores. Então, quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, dificilmente vai ser enganado. Raramente vai ser enganado. Por quê? Porque está
conhecendo a palavra de Deus. As pessoas já não querem mais conhecer a palavra de Deus. Por isso, vão ser enganadas. O apóstolo Paulo disse, nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, que o fim não vai haver sem que antes haja a apostasia. O que é apostasia? Apostasia significa abandono da fé. Ou seja, Cristo não voltará, o anticristo não se manifestará antes da apostasia. Abandono da fé. E quem que vai apostatar da fé? É a igreja. Então, Paulo está dizendo que nos últimos dias, antecedendo a vinda de Cristo, antecedendo a manifestação do anticristo, vai haver na terra uma grande apostasia. Vai haver na terra um grande abandono da fé. Então, quem vai apostatar? É os evangélicos. É os cristãos. É isso que Paulo está dizendo. Eles vão abandonar a verdadeira fé e vão praticar a iniquidade. Vão praticar o pecado, vão praticar o que Deus abomina. Por isso Deus vai enviar o engano. Para quê? Porque eles não tiveram prazer, não amaram a verdade das palavras de Deus. Então, esse falso profeta, nesta época, vai fazer fogo descer do céu, à vista dos homens. Os homens vão ver a olho nu ele fazer fogo descer do céu. Então, um povo como o nosso povo, o povo brasileiro, um povo como o povo do mundo, esses cristãos relaxados, serão facilmente ludibriados por este homem, se eles não forem arrebatados. Ou se acontecer alguma coisa semelhante na nossa geração. Vão ser todos enganados. Por quê? Porque não estão se acautelando. A primeira ordem de Jesus para o fim dos tempos é se acautelar. Ou seja, estar prudente, é estar vigilantes para não serem enganados. Vamos lá continuar no texto, verso 14. Apocalipse 13, 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Opa! Ferida a espada. Olha aí. Ela foi ferida a espada. A ferida mortal dela. Olha aí, agora está falando qual foi a ferida. Percebeu como você tem que continuar lendo a história, lendo a palavra, para não fazer besteira? Agora, se eu falasse aqui para os irmãos que essa ferida mortal foi uma lepra, eu estaria mentindo, pois a própria Bíblia está dizendo que vai ser uma espada. Então, por isso você tem que continuar lendo a palavra de Deus, observando. Essa espada vai ferir o anticristo, só que ele vai sobreviver. Ele vai ser curado dela. Então, através disso, o falso profeta vai seduzir os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Ou seja, fala sinais no plural, não vai ser só fogo do céu, vai ter muito mais sinais aí que ele vai fazer. Ele vai seduzir as pessoas da terra a adorarem a besta e fazer uma imagem, um ídolo da besta, para que assim então possam adorar essa besta. Vamos ver aqui. A segunda besta, o falso profeta, opera muitos sinais e milagres. Sinais, no versículo 13, é a tradução da mesma palavra grega, semeia, usada no Evangelho de João para descrever os milagres de Jesus. Na presença dos povos, o falso profeta faz até com que fogo, aparentemente vindo do céu, caia na terra. Trata-se de uma imitação clara do milagre realizado por Elias ao desafiar os israelitas a decidirem entre o Senhor e Baal. Apesar dos sacerdotes de Baal não puderem realizar o prodígio, o falso profeta, através do poder de Satanás, o fará. Todos ficaram impressionados, até mesmo nesta era tão científica, há pessoas ingênuas, dispostas a seguir os falsos profetas. São enganadas pelos milagres que não têm por objetivo a glorificação de Deus. Os pretextos milagres do falso profeta têm por objetivo enganar a humanidade. Mas Israel é advertido em Deuteronômio
capítulo 13, verso 1 ao 3. Vamos ver lá o que Deus advertiu para Israel. Deuteronômio. Deus já deixou avisado para eles que isso iria acontecer. Verso 1. Deuteronômio capítulo 13, verso 1. Olha lá. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der o sinal prodígio, e suceder o tal sinal prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e servamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, a Ele temereis, seus mandamentos guardareis, e sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então, você percebeu o que Moisés está falando aqui? Que esse profeta, esse sonhador, vai dar um sinal, um prodígio, vai acontecer o que ele falou. Só que depois ele vai dizer assim para o povo, vamos seguir outros deuses. O que Moisés está dizendo para os judeus? Não ouçam a palavra desse profeta sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Qual é a prova aqui então? A prova é, se eu quero ser fiel a Deus e a palavra de Deus, ou se eu estou preocupado só com milagres. Essa é a prova que Deus vai permitir acontecer, que aconteceu em toda a história, acontece hoje nas igrejas e vai acontecer na grande tribulação. Vão fazer milagres, vão fazer maravilhas, só que vão levar o povo a seguir outros caminhos que a palavra condena, outros deuses. Deus vai permitir isso para quê? Para provar-se o povo, para provar se eu e você estamos realmente preocupados com Deus, em servi-lo, amá-lo, adorá-lo, guardar suas palavras, seus mandamentos, servi-lo, ou se nós estamos preocupados com a aparência, estamos preocupados com os milagres. Não foi à toa que Jesus disse, muitos vão me dizer naquele dia, fiz milagres, profetizei, expulsei demônios, fiz maravilhas em teu nome. Ele vai dizer abertamente, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Está em Mateus capítulo 7. Então essa multidão que aflora e que amontoa as igrejas em busca dos milagres, em busca das curas, em busca de tantas coisas, possivelmente poderá ser enganado facilmente. Porque o coração delas não procura Deus. O coração delas procura as bênçãos de Deus. Procura as coisas de Deus e não Deus Todo-Poderoso. O coração delas procura as facilidades, as ajudas divinas, mas não procura ter uma vida com Deus, servir a Deus, negar a si mesmo, tomar sua cruz e meu Deus, meu Deus. O resumo de tudo isso que eu falei está no Evangelho de João, capítulo 6 e 7, me fala a memória, diz que Jesus ele multiplicou pães e peixes. Os irmãos conhecem a história. E depois desse milagre, o que acontece? A multidão quer pegar ele à força para fazê-lo rei. Só que a Bíblia diz que Jesus se retira deles e vai para o outro lado do mar. O que acontece? A multidão fica sabendo, dá a volta e vai lá também. E ali Jesus começa a pregar para aquela mesma multidão que um dia antes queria fazer o rei à força. E ele começa a pregar o Evangelho. Se você ler lá em João capítulo 6 e 7, a história está lá. Ele prega a palavra, então a multidão vai dizer, duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E no capítulo 7 diz a Bíblia que muitos foram embora. Jesus chega para Pedro e para os apóstolos e diz, vocês querem ir embora também? Podem ir? Então Pedro fala a palavra do Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. E depois lá na frente, na crucificação, a multidão vai dizer, não queremos que Jesus reine sobre nós. Ou seja, a multidão só queria milagres de Jesus. Como Jesus fez milagres, multiplicou pães e peixes, a multidão queria fazer o rei. Mas um dia depois, quando ele requereu daquela mesma multidão compromisso com ele,
requereu que eles precisavam beber do sangue dele, comer do corpo dele, ter compromisso com ele. Ele é o pão vivo que desce do céu. Pois esse é o discurso de João capítulo 7, a multidão vai gemer e vai embora. Então nós podemos notar o quê? Que a mesma multidão que queria os milagres de Jesus, queria fazê-lo rei, por emoção, agindo na emoção, mas quando ele prega o evangelho, elas vão todas embora. É a história, está ali. É só você perceber. Você ler, você vai enxergar claramente isso. É a mesma multidão. A mesma multidão que um dia queria fazê-lo rei, depois no outro dia já não queria mais. Por isso, devemos tomar cuidado com a emoção. As emoções são, muitas das vezes, enganosas. As pessoas que vêm o primeiro dia na igreja e dizem, eu vou largar tudo, eu vou servir a Jesus, ele vai ser meu rei, porque ela recebeu um milagre na hora. Ela recebeu uma cura, uma porta de emprego aberta. Isso é fácil falar. Queremos ver que daqui 5 anos, daqui a alguns anos, elas vão estar dizendo a mesma coisa, porque elas disseram no passado. Porque na emoção o homem faz voto, o homem fala que vai servir a Deus, o homem fala que vai. Mas na hora que vem a luta, é aí que a semente vai ser provada. Se foi lançada na boa terra ou se não foi lançado na boa terra. Então, o anticristo vai usar, o falso profeta vai usar muitos de sinais para levar as pessoas ao engano. Por que Deus permite? Então, uma mensagem que tem esse título. Por que Deus permite falsos profetas? Por causa disso. Para provar o coração do povo que é Deus, do povo que é o pecado. Por isso Deus permite falsos profetas na terra. Por que Deus permite falsos profetas na terra? Porque eles falam que o povo quer ouvir. Está lá em 2 Timóteo, já preguei aqui essa mensagem. Porque eles falam que o povo quer ouvir. Nos últimos dias os homens vão apostatar da fé, não vão suportar ouvir a sua doutrina, vão amontoar para si mesmos doutores que vão falar o que eles querem ouvir, segundo as suas concupiscências. E o terceiro motivo é o que eu li aqui hoje, de Tessalonicenses. É o juízo de Deus contra o povo. Porque o povo não quer a verdade, não ama a verdade, Deus está dando engano para eles serem julgados e colher aquilo que estão plantando. Quer um engano? Planta um engano? Amanhã vai colher um engano. É assim que funciona. Vocês não querem o evangelho, não querem a salvação, não querem a cruz, não querem a santificação, não querem a pureza do evangelho, não querem negar a si mesmo, não querem tomar a sua cruz para seguir a Jesus, querem uma vida de pecado, querem uma vida fácil, querem andar no caminho largo. É Deus que está falando isso. Então eu vou enviar para vocês na terra vários pastores e líderes que vão pregar o que vocês querem ouvir, que vai falar desse caminho largo, dessa facilidade e do falso evangelho, para vocês serem julgados porque não creem na verdade, não creem na palavra, não creem que ainda a porta e o caminho é estreito e apertado e são poucos aqueles que se salvam, diz a Bíblia. Então, o engano é para isso. Aqui Deus está julgando o povo na grande tribulação. O Apocalipse é o livro da salvação dos fiéis e do julgamento dos infiéis. É o livro do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para a sua igreja e para o leão da tribo de Judá, para os inimigos de Deus, os inimigos do Evangelho. E a pior coisa que tem e que pode ocorrer é Deus ser o teu inimigo. A Bíblia diz isso. Lá em Tiago, quem é amigo do mundo é inimigo de quem? Mesmo que não é, é inimigo de Deus. Então Deus vai estar julgando os seus inimigos aqui na grande tribulação. Vai estar julgando o mundo de iniquidade, o mundo pecaminoso. Por isso que ele vai permitir o falso profeta fazer tudo isso. Aí você pergunta, mas como que Deus vai poder permitir o anticristo fazer isso, o falso profeta fazer um monte de sinal? Vai permitir por causa disso. A resposta está aí. Porque o povo ama o pecado, detesta a santidade, ama as coisas fáceis, a porta larga, odeia as coisas corretas de Deus, então Deus vai enviar um engano para eles. Vamos colher o que estão plantando. A Bíblia diz em Gálatas que tudo que o homem plantar, isso é o que ele vai colher. Então, esse é o engano que haverá. Pode ser que o falso profeta tente criar uma igreja ecumênica, aglutinando todas as religiões numa só, fazendo com que todos
adore o anticristo. Seus pretextos milagres serão uma imitação dos sinais e portentos bíblicos. Constituir-se-ão uma tentativa de copiar o ministério do Espírito Santo. Com seus falsos sinais e milagres, a segunda besta confundirá os habitantes da terra, isto é, os incrédulos que forem aqui deixados. Estes, afinal, já se encontram no caminho largo da destruição, por rejeitar o Cordeiro de Deus. Jesus advertiu que falsos profetas e falsos cristos levantar-se-iam no final dos tempos. Mateus 24, versículo 24. Então, nós já estamos no final dos tempos. Esse aqui ainda não apareceu. Vai aparecer depois do arrebatamento da igreja, vai haver a grande tribulação e vai aparecer. Mas segundo Jesus, em Mateus 24, versículo 24, na nossa época vai ter também esses falsos profetas, que vão fazer sinais e maravilhas. Vamos ver lá. Mateus 24, versículo 24. Então essa palavra aqui é para nós também, irmãos. Você pode pensar, para que eu vou estudar Apocalipse se eu vou ser arrebatado antes? Para que eu vou querer saber? Só que tudo que vai acontecer aqui em Apocalipse já acontece no mundo atual. Só que aqui vai ser uma força muito maior, muito mais potente do que acontece agora. Se agora o engano ainda é pequeno, nessa época o engano vai ser total. Amém. Se agora o engano é parcial, lá o engano vai ser total. Aqui até os julgamentos. Os 7 selos do julgamento é a terça parte. Depois tem as trombetas, já fica mais forte, né, pastor? E as taças, que nós não chegamos nelas ainda, vamos chegar, são muito mais fortes que os dois juntos, os dois primeiros juntos, porque o Apocalipse vai sucedendo assim. O princípio das dores é mais fraco, e depois a grande tribulação é mais forte. Nós estamos aonde? No princípio das dores, de parto. No princípio da grande tribulação. Estamos somente como se fosse ainda colocando o pé no rio da grande tribulação. Só que lá mesmo, nessa época que vai haver, vai ser muito pior. Mateus 24, versículo 24, diz assim. Vamos ver. O 24 vai dizer assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então já está escrito aqui, irmãos, que vai acontecer isso no final dos tempos. Que vai acontecer isso nesta época. Vai haver sinais e prodígios de mentira para enganar as pessoas, para enganar o povo. O anticristo e o falso profeta representam o clímax de todos esses enganos. As pessoas, contudo, não conseguirão enxergar que os milagres dos falsos profetas são enganosos. Hão de aceitá-los como prova de que a besta é o Cristo verdadeiro. Na realidade, o falso profeta persuade a todos a dedicar uma estátua ao anticristo, a besta que sobreviveu à ferida mortal. Tal estátua será como idealizada por Nabucodonosor, visando a adoração de si mesmo. Daniel 3º capítulo, verso 1. Os irmãos, eu nem vou ler, porque os irmãos já conhecem a história. Nabucodonosor faz uma imagem. Até hoje ninguém sabe que imagem é essa. A Bíblia não fala que Deus é isso que ele fez. Mas ele mandou todos adorarem aquela imagem. E quem não adorasse era para ser lançado na fornalha de fogo. O período de Nabucodonosor, que ele viveu, é o período da lei. Depois tem o período que nós temos hoje da graça. Agora imagine como será o período da grande tribulação. Se a tortura era uma fornalha de fogo, para quem não adorasse a imagem que o rei levantou, como que será a tortura para quem não adorar a imagem da besta? Você acha que vai passar em branco? Vai ser terrível, irmãos. Vai ser terrível o que o falso profeta vai fazer. A estátua, que parece, será colocada no templo a ser reconstruída em Jerusalém. Consequentemente, ela tornar-se-á num ponto central de adoração à besta. Ao falso profeta dá o poder para comunicar vida à estátua da besta. Vamos ver lá? Sobre isso, versículo 15. Apocalipse 13, 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem
a imagem da besta. Daqui a pouco eu vou falar sobre a imagem da besta. Tem uma igreja aqui no Brasil, fundada aqui no Brasil, que fala que a televisão é a imagem da besta. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto aí. Ao falso profeta é dado poder para... O termo grego, pneuma, pode ser usado como referência a qualquer tipo de espírito. Que tipo de trapaço ou fraude capacitou a besta a realizar tal portento, a Bíblia não revela. Talvez o falso profeta tenha ordenado ao espírito demoníaco que animasse a estátua. Ao fazê-lo, o falso profeta reivindica poder divino para si mesmo e a primeira besta, o anticristo. Este é um dos seus maiores enganos. A Bíblia deixa claro que somente Deus pode criar e dar a vida. O verbo hebraico bara, criar, é sempre mostrado na Bíblia e exceito o relacionamento com Deus. De diversas formas, a Bíblia proclama o Senhor, Deus, tanto como Criador como Redentor. Através desse espírito, a estátua da besta põe-se a falar, induzindo a humanidade a crer que o anticristo seja realmente um ser divino. A estátua da besta, então, baixa um decreto, determinando que sejam mortos que se recusarem a adorar o anticristo. Isto reforçará a exigência do falso profeta, quanto a uma religião única, mas os que resistem ao anticristo e continuarem a adorar a Jesus serão martirizados por sua fé. Fica patente, pois, que o anticristo não seguirá uma filosofia ateísta. Seu sistema será religioso. Ele usará a religião para exaltar-se a si mesmo como Deus, como fizeram os antigos reis do Egito, da Síria, Babilônia e de Roma. Todos esses faraós, esses imperadores, esses reis da história da Babilônia, da Síria, da Grécia, de Roma, do Egito, todos eles tinham forte laço com a religião. O faraó era considerado como um deus na terra. Aquelas pirâmides que você vê na televisão e muitas outras que foram destruídas pelo tempo, elas são túmulos dos faraós. Eles acreditavam que ali eles iriam ressuscitar, naqueles grandes túmulos das pirâmides. E o imperador, não precisamos nem falar do imperador, os imperadores de Roma, eles queriam um culto para eles mesmos, as pessoas tinham que cultuá-los como Deus. E assim todos os demais reis aí da história, da maioria das civilizações, eles têm forte laço com a religião. E assim será o anticristo. Mas a religião do anticristo será diferente de todas as religiões de todos esses reis, pois o Deus deles será Satanás. Não será Ra, não será Baal, mas será o próprio diabo. Então, ele vai conseguir, o falso profeta vai fazer uma imagem de barro, de madeira, de gesso, sei lá o que vai ser, vai fazer essa imagem ter vida, e andar, falar e fazer milagres. Imagina só, irmãos. Eu vou levar vocês a imaginar esse texto, porque se a gente ler assim, parece que é algo muito esquisito. Vamos ler o versículo 15 de novo. Apocalipse 13, 15. Tem dois assuntos aqui para falar. Sobre a imagem da besta, que uma igreja muito conhecida interpreta, e sobre esse sinal que vai acontecer. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, nós sabemos que o falso profeta vai mandar o povo levantar a imagem da besta. Essa imagem vai ser uma imagem do corpo físico desse anticristo. E esta imagem, diz a Bíblia que o falso profeta vai comunicar fôlego à imagem da besta. Não sei se é um demônio que vai estar ali, como vai ser. E essa imagem vai começar a andar e falar. O que a Bíblia diz sobre imagens? Lá nos Salmos, tem boca, não falam, não é? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Só que essa é diferente. Essa aqui vai ser diferente. Por isso que eu falo que o engano aqui em Apocalipse, na grande tribulação, vai ser maior do que todos os enganos que houve na terra. Jesus disse que aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Tamanho vai ser o engano que o inimigo vai fazer, e tamanho será a ira de Deus, que vai ser também, no mesmo tempo, derramada sobre a terra. Então, a coisa vai ficar estreita. A imagem vai começar a falar. Querido, se você for numa procissão católica romana, uma imagem,
Você seria louco se você chegasse ali e desse, catasse aquela imagem e quebrasse no chão na frente de todo mundo. A multidão dos fiéis ia te deixar vivo, não ia? Ia te prender, a polícia ia te prender. Você ia ser considerado louco, desequilibrado. Nós vimos até aquele bispo que foi da Universal, né, só colocou o pé na imagem de outro reboliço que houve. E por que eu estou falando isso? Porque essa imagem não fala. Essa imagem que o pessoal adora não fala, não ouve, não faz nada. E já tem esse fanatismo, não tem? Você não pode nem chegar perto, porque é perigoso você ser morto. Imagina essa aqui que vai fazer milagres e maravilhas. Quem que vai ser o doido de querer falar alguma coisa contra ela? Imagina só. Essas imagens aqui não fazem absolutamente nada. As pessoas já veneram, já adoram. E ninguém tem coragem de levantar-se contra elas, porque sabe que a coisa fica esquerda. Quanto mais essa aqui, que vai ser comunicado fôlego a ela, e ela vai falar. E ela vai andar, e ela vai até matar quem não adora a besta. Então isso aqui não é televisão, né? É a igreja pentecostal Deus Amor interpreta essa imagem da besta como uma TV, por isso eles proíbem os seus membros de ter a TV. De fato, a TV é um grande instrumento diabólico, por isso temos que concordar com eles. É um grande instrumento de engano. Mas dizer que ela é essa imagem da besta de Apocalipse 13 é cometer um grave erro. Porque se ela for a imagem da besta, a internet é o quê então? Porque a internet foi inventada depois, né, na televisão. Primeiro era o rádio. Eu já li o livro, acho, do missionário, fundador da Brasil para Cristo, como que é o nome dele? Manuel de Mello. Ele era da Assembleia de Deus. Só que ele começou a pregar, eu já li a biografia dele, do Brasil para Cristo, ele começou a pregar nos palanques de circo, porque as igrejas não abrangiam mais a multidão que ia lá ver ele pregar, e começou a pregar na rádio. E naquela época, acho que nos anos de 1960 ou 50, havia um grande debate no meio evangélico. A rádio, não existia TV ainda lá, aquele avanço da televisão. A rádio é de Deus ou do diabo? Podemos usar a rádio para pregar o evangelho ou não? E ele pregava o evangelho na rádio. Ele foi um dos pioneiros em pregar o evangelho na rádio. E ele foi duramente perseguido naquela época pelas Assembleias de Deus por causa disso. Aí então ele fundou o Brasil para Cristo. Depois a Assembleia começou a pregar na rádio também. Aí depois a televisão. E todo mundo esqueceu da rádio e começou a atacar a televisão. Lembrando-se do que, irmãos? O Davi Miranda, fundador da Deus de Amor, ele veio da Brasil para Cristo. Aí fundou a Deus de Amor. Ele certa feita ele foi orar, acho que eu já li esse livro dele também, aí ele teve essa revelação, que essa imagem da besta é TV. Então ele proibiu todos os membros de verem TV. E não é só, né? Tem mais igrejas que proíbem os membros de ter a televisão. Porque eles alegam isso. Só que a televisão mata alguém? Matar que eu falo é matar literalmente. Sai algum poder dela que te mata, algum tiro, algum raio. Ela faz milagres? Ela é a imagem do anticristo? Se o anticristo nem apareceu ainda. Então aí nós vemos a falta de coerência bíblica. Já começa por aí. A falta de coerência bíblica. Não, a televisão não é a imagem da besta. Pode ficar sossegado lá, se a televisão na sua casa lá. Só toma cuidado porque isso assiste, né? Isso aí, nós que temos o controle na mão, né? Vai saber o que vai assistir. É assim como a internet, assim como a rádio. Você vai sintonizar na FM, na M que você quiser. Você vai colocar no canal que você quiser ou na internet você vai ali digitar o site que você quer entrar. Então, nada é forçado. Você vai caminhar por onde você quer. Na televisão, na rádio e na internet. Só que essa imagem aqui não. Ou você adora a besta ou ela vai te matar. Então essa imagem que vai falar e que vai fazer milagres e que vai matar os inimigos da besta não é a televisão. Não pode ser a televisão. Não pode ser, porque se você parar para pensar, não tem lógica nenhuma dizer que a imagem da besta é a televisão. É o aparelho que você tem na sua casa. Pois aqui é uma imagem, quando fala-se de uma imagem, fala de um ídolo, que vai ser levantado nessa época
Ou seja, vai ser nesse período essa imagem vai ser levantada. Não vai ser no período que nós vivemos aqui, princípio das dores. Vai ser na grande tribulação. O falso profeta vai levantar essa imagem do anticristo e vai comunicar fôlego a ela. Não sei se através de bruxaria, como vai ser, e ela vai começar a andar e falar. E vai matar quem não adora ela, quem não adora o anticristo. Então, nós vemos aí que isso aqui não tem nada a ver com a televisão. Saindo do assunto da televisão, você para imaginar isso. Tenta mexer num ídolo aí. Seja de que religião for. Você vai ser morto. Você vai ser perseguido. E esse ídolo está parado ali. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Mesmo assim, as pessoas adoram fanaticamente este ídolo. Imagina esse ídolo que vai ser levantado aqui. Que vai fazer milagres, maravilhas e vai falar. E vai matar os inimigos. Qualquer um que se levantar contra isso aqui, não só pela imagem vai ser perseguido, como pelos próprios adoradores dessa imagem. Se as pessoas hoje seguem cegamente santos, cegamente guias, caboclos, tem as suas imagens na casa, tem as suas imagens no carro, fazem rezas para essas imagens, quanto mais será nessa época que essa imagem vai ser a única no mundo a ser adorada. A única no mundo a que vai falar e vai fazer milagres e maravilhas. Por isso, quando nós vemos aí nas televisões passando que a imagem da santa chorou água, chorou sangue, é possível acontecer isso. É possível. Por que é possível? Porque pode ser um sinal de engano. Um pequeno sinal de engano, mostrando que vai ser a grande tribulação. O maior sinal de engano de todos. Então, vocês já viram na televisão, já viram essas matérias? Fala, pode acontecer. Aí fala, aquilo foi montagem. Talvez não. Talvez aconteceu, porque ele traz de todos os ídolos, existe uma entidade do mal. Existe um inimigo para enganar as pessoas. Só que tudo isso que acontece hoje é parcial. É algo fraco diante do que vai acontecer aqui em Apocalipse, onde literalmente a imagem vai falar, vai ouvir, vai se comunicar. Imagine uma imagem de Jesus começando a falar com você, começando a fazer milagres na sua frente. Vai enganado, vai. Quem não tiver profundo conhecimento de Deus, iluminação do Espírito Santo, dificilmente não vai cair nesse engano. Não vai ter como. Vai ser enganado porque... Tem que ter muito conhecimento, cara. E guardar o que está aprendendo aqui para não entrar nesse caminho. Porque a própria palavra, o próprio Paulo disse que é Deus que vai dar este engano, essa operação do engano. Então, vai ser terrível. Verso de número 16 ao 18, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, este número é 666. Aqui nesses dois versículos também há muita controvérsia de interpretações, pois além de ter esta imagem, vai haver uma marca, diz a Bíblia, que vai ser na mão direita ou na testa, na fronte. E sobre esta marca já foi dadas várias interpretações, com certeza os irmãos já ouviram. Quer ver uma que eles falam que é a marca da besta? Deixa eu ver se vai ter aqui. Na Bíblia não vai. Nos livros aí, nos produtos que você compra no mercado, todos eles têm o código de barra, né? Eles falam que isso é a marca da besta. Já ouviram? Então, eu certeza que todos aqui já ouviram essa interpretação. Que o código de barra que tem no arroz, na Coca-Cola, nos produtos que você compra nas lojas, celular, televisões, sofá, todos esses códigos de barra representam a marca da besta. Todo mundo já ouviu essa interpretação. Só que ela não pode ser a verdadeira, pois vai ser na mão ou na testa essa marca. Então não tem como ser.
os códigos de barra serem a marca da besta. Pois não está na nossa mão, está nos produtos, então é descartável essa filosofia. Outros dizendo que a marca da besta é a internet, por causa do www. Você sabe que está em todo site, tem que digitar www. Então já fizeram essa interpretação também, ser a marca da besta, o www. Só que há uma interpretação também que não é correta, que é falha. Por quê? Porque vai estar na mão direita ou na testa. Qual é que mais se aproxima aí da nossa geração essa marca da besta? Mas também não pode ser, eu estou dizendo que vai ser. É o chip. Diz que eles inventaram um chip do tamanho do grão de arroz para colocar na mão das pessoas ou na testa. Isso já está sendo implementado nos Estados Unidos e possivelmente vai acontecer no Brasil. E muitos teólogos dizem que essa é a marca da besta. Só que também não podemos dizer com toda certeza. Porque se o anticristo ainda não apareceu, não houve arrebatamento da igreja, não houve falso profeta, como que vai ter a marca então? Como que existe a marca se nem o anticristo tem ainda? Aí que não tem cabimento, né? Porque quem que vai colocar essa marca vai ser quem? Falso profeta ou anticristo. Se eles nem existem ainda, ou se existem ainda não se manifestaram, porque não houve o arrebatamento, não começou a grande tribulação, como que o chip vai ser a marca? Se nem os líderes dela vai ter ainda? Então não tem como ser também. Por mais que ele diga que vai ser na mão direita ou na testa, isso aí também pode ser invenção de muita gente. Não sabemos, pois eles usam esse chip para colocar em animais, para localizar os animais por satélite onde eles estão. E muitas pessoas que são ricas aí, que têm alto perigo de ser sequestradas, eles compram esse serviço da polícia. A polícia instala o chip na mão deles ou em qualquer parte do corpo, para que um dia eles forem sequestrados, os policiais pelo satélite possam localizar onde eles estão. Então aí tem várias suposições. Uns dizem que vai ser, outros dizem que não vai ser. O que eu digo que estou aqui dando estudo? Não sei. Tanto pode ser uma das tecnologias que ele vai usar lá para frente, como não pode ser tipo uma tatuagem, não sabemos. Uma coisa nós sabemos, que essa marca aqui, embora vai ser literal, espiritualmente existem duas marcas sobre todos os moradores da terra. Ou eles têm a marca de Deus, ou eles têm a marca da besta. Amém. Todo cristão tem uma marca, embora seja invisível aos olhos nus, aos olhos naturais, aos olhos físicos. Amém. Essa marca é a marca do sangue de Jesus, que simboliza do Cordeiro Pascual. Lá no Egito, Deus deu uma ordem para Moisés matar um cordeiro e colocar sangue nas portas. E quando o anjo destruidor passasse, não destruiria os primogênitos da casa de Israel. Aquilo era um símbolo do Novo Testamento, ao qual Jesus viria, que é o Cordeiro verdadeiro de Deus, e com o seu sangue ele nos marcaria para que não fôssemos destruídos com o juízo de Deus, com a morte pelo pecado, mas sim com a salvação, a proteção e a vida eterna de Deus. Então essa é a marca de Deus. E se tem a marca de Deus, também existe a marca do inimigo, a marca do pecado. A Bíblia diz que todos aqueles que estão no pecado, vivem no pecado, têm prazer no pecado, eles já têm a marca do inimigo, já são filhos do diabo, já são filhos da ira, filhos da desobediência. Está lá em Efésios, essas passagens que falam aqui. Quem não teme a Deus, não serve a Deus, é filho da ira, filho da desobediência. Então, essa marca, espiritualmente falando, já existe também. A marca da besta. Agora, se ela vai ser ou não o chip, aí já é uma coisa que não está no meu poder de falar o que será essa marca. Embora eu já disse para os irmãos que uns falam que é código de barras, outros falam que é o www da internet, outros falam que é o chip, e tem muito mais, velho. Se você for procurar na internet, você vai achar um monte de interpretação sobre isso. Só que não sabemos com certeza qual ela será. O falso profeta não fará exceções em suas exigências para que todos os habitantes da terra recebam a marca do anticristo, isto é, da primeira besta. O texto diz claramente que todos serão marcados, pequenos e grandes, ricos e pobres,
livro de certos. A marca da besta é Oh, aleluia! o substitutivo de Satanás para a marca com o qual 144 mil são selados. Lá em Apocalipse 7, nós estudamos aqui já, Deus vai marcar 144 mil judeus. Então, o diabo vai querer imitar. E que servirá para identificar os que pertencem a Deus. A marca da besta identificará os seus seguidores, os que se acham sob o controle de Satanás. A palavra grega, marca, era usada para designar o selo, que poderia ser gravado, colado ou impresso. Era destinado a marcar cavalos, autenticar documentos e cunhar moedas. Não há, contudo, evidência de que algum tipo de selo haja sido usado nos dias de João para marcar seres humanos. Nenhuma marca era impressa naqueles que juravam lealdade aos imperadores de Roma. Isso evidencia estar completamente equivocada a perspectiva preterista usada para interpretar o Apocalipse. A natureza da marca da besta, o método pela qual é aplicada, não é descrita, exceto a indicação do seu número. Fica claro que desde o momento que for aplicada, torna-se-á permanente. Os que aceitam farão como testemunho de sua rejeição a Cristo. A pressão econômica os ajudará a decidir-se por receber a marca. Entende-se pelo texto que a marca da besta controlará a economia de todo mundo, pois ninguém poderá comprar ou vender sem essa identificação. Nada disso aconteceu durante as perseguições humanas ou nos períodos mais negros da história da igreja. O que o autor está dizendo aqui? Ele está dizendo que tem uma interpretação do Apocalipse, que é a interpretação histórica, que diz que tudo que está aqui no livro aconteceu. Mas esse texto aqui que diz da marca da besta, eles não conseguem encaixar em nenhuma parte da história. Por quê? Porque nunca aconteceu. Nenhum imperador romano, nenhum líder fez isso aí. De colocar uma marca, e quem não tivesse essa marca não poderia comprar nem vender nada. Então, essa marca, a marca da besta, que nós vemos que ele vai controlar todo o comércio mundial. Ninguém vai poder comprar ou vender sem não tiver essa marca da besta. Aqui está um dos motivos porque a multidão rejeita Cristo, por causa do dinheiro, por causa dos bens materiais. Elas vão gemer, vão precisar do bem material, do dinheiro, mas só vai ter uma única forma de adquiri-lo, é ter na marca da besta. E por causa disso elas vão aceitar a marca do diabo, a marca da besta, por causa do amor ao dinheiro. Então, irmãos, todos aqueles que negam a Cristo por causa do dinheiro, que vendem seu ministério, que vendem a sua chamada, que se vendem em mentiras e mais mentiras, por causa do metal, já hoje tem a marca da besta. Porque estão rejeitando a Cristo, rejeitando o Evangelho por causa de mamon, por causa do dinheiro. Então, muitos por causa da pressão econômica que vai haver nessa época, porque nós estudamos que vai ter várias pragas que vão ser mandadas na terra. Vai destruir colheitas, vai matar peixes do mar, peixes do rio. Então vai haver uma grande falta de comida, vai haver uma grande crise financeira. E se já não bastasse a crise financeira, que vai haver a grande tribulação, vai haver isso aí ainda, a marca. Você não vai poder comprar nada se não tiver a marca da besta. Ou seja, ou você marca a marca da besta, ou você vai morrer de fome. Aí vai ficar difícil, quando mexe na barriga. E os pais que têm filhos? Vamos ser fiéis a Cristo? Ou vamos nos marcar para comprar comida para os nossos filhos? E aí? Pensa nisso aí, é forte, hein? Está com seus filhos lá, precisa comer. E aí? Vai marcar a marca da besta para poder comer ou não? Mas o que tiver fé, sabe que tem uma reserva de comida em cima para nós. Aí é que está. Quem é que vai ter essa fé nessa época? Mas tem que ter aquela que morreu lá no deserto, lá no estado de mandar, essa reserva existe até hoje. Até porque, pastor, os que têm a fé verdadeira já vão ter sido arrebatados, né? Só vai ficar os desviados. É claro que vai haver muita gente que vai se converter, que Deus vai cuidar nessa época. Mas se parar para pensar é forte. Seus filhos ali com fome. E você precisa comer. Só que você não quer colocar marca, porque você sabe que você se marcar já não tem volta mais. Já não tem perdão mais. Já começou a blasfêmia. Já vai para o inferno. A Bíblia vai dizer lá na frente, Apocalipse, que todos que têm a marca da besta vão ser condenados ao lago de fogo e enxofre.
Então o negócio vai ficar efeito, irmãos. Além de mexer na política, mexer na religião, agora vai mexer no dinheiro também, na economia. Então muitos não vão ter se curvado ao anticristo até então. Mas quando for colocar nessa marca, aí o negócio vai ficar mais respeito ainda. Aí vai ficar mais respeito ainda. Então, essa marca aqui vai fazer muitas pessoas negarem a Jesus por causa do dinheiro. Se nessa época que vai ser grande o engano, as pessoas estão negando a Jesus, quanto mais hoje. Quantos negam a Jesus hoje por causa do dinheiro? Quantos pastores, quantos pregadores que nós conhecemos que negam a Deus por causa do dinheiro dos membros, do dinheiro dos dízimos, das ofertas? Quantos negam a Deus de pregar a palavra de Deus para pregar algo que agrade as pessoas, para ficar rico? Então, isso já acontece hoje, irmão. Não vai ter nenhuma novidade que vai acontecer em Apocalipse. A única coisa que hoje a pessoa faz por livre e espontânea vontade. Aqui vai ser obrigado. Ou vai ser ou não vai ter em cima do muro mais. Apocalipse aqui nessa passagem vai colocar as pessoas numa decisão. Ou vocês vão se decidir por Deus, ou pelo diabo. É isso que Deus está fazendo. Deus vai colocar o mundo na decisão. O profeta Joel diz assim: multidões estão no vale da indecisão. Está lá em Joel. Quer dizer, essas multidões que estão no vale da indecisão, que vamos ver nessa época, vai ter que sair do vale da indecisão. Ou vai ter que seguir a Cristo, ou vai ter que seguir a besta. Não vai ter meio termo. Não vai ter morno como Laodiceia. Não vai ter em cima do muro. Ou vai ser de Deus ou do diabo. Chegou a época do meio termo. Acabou. Até o arrebatamento ainda poderia ser meio de Deus e meio do diabo. Embora não exista isso, né? Poderia ser morninho, ficar em cima do muro. Mas nessa época da grande tribulação, já não vai ter mais isso. Ou é ou não é. Por isso que todos que morrerem aqui vão ser salvos em Cristo. Por quê? Porque já não vai ter mais em cima do muro. Ou vai ser um crente fervoroso, ou não vai ser. Não vai ter outro jeito. Porque a sua vida vai estar em risco. A sua vida. Então, nós devemos priorizar isso. Que a nossa vida não deve ser para nós tão valiosa quanto é temer a Deus. Ou seja, o primeiro objetivo da nossa vida não é o nosso bem-estar, mas é temer a Deus, glorificar a Deus e honrar a Deus. Eu falei isso aqui quarta-feira, né, pastor? Que os servos de Deus não levaram em conta a sua própria vida, mas amaram a Deus, amaram ao Senhor. Então essa é a característica do servo de Deus. Qual é a característica do servo de Deus? Apocalipse 12, versículo 11 vai dizer: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 11. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles estavam ali passando fome, precisando comer, mas eles não iam colocar a marca da besta. Eles não amaram a sua vida, preferiram morrer e ir para o céu, do que se vender, colocar a marca e ir para o inferno. Então eles vão morrer. Por isso Apocalipse 13, 10 diz assim: se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então nessa época vai ser melhor morrer de fome e ir para o céu do que se vender por causa de comida. Vai acontecer isso, infelizmente. Irmão. Até o pastor disse algo interessante sobre isso. Mas aqui nós vemos claramente que Deus não vai mandar maná do céu, não. Vai morrer de fome para ir para o céu, se quiser. Já teve a oportunidade, a graça. Já teve a chance. Quantos que passaram por essa igreja que já tiveram a chance? Quantos que você conhece que já tiveram a chance e rejeitaram? Na grande tribulação você pensa que Deus vai facilitar? Se hoje o caminho é estreito, a porta é estreita, na grande tribulação vai ser 1000 vezes pior. Vai ser algo terrível que vai acontecer. Olha lá. Então, que número é esse? O número 666. Nós vemos aí o número 666. Só que é interessante, né? Alguns dizem que esse 666 é o que está lá no torno do Papa. Acho que a irmã já deve ter visto essa lei de pensamento, por causa que ali no torno do Papa está escrito vigarismo filidei. Se você somar em algarismo romano, vai dar 666. Já ouviu essa interpretação? Então tem várias interpretações do 666 também, que é o número do homem.
e que deve ser calculado. Então, não posso aqui falar com certeza o significado total desse 666. O que eu posso falar é o que a Bíblia fala. Fala que é o número do homem, ou seja, o anticristo, por mais que vai querer ser um Deus, não passa de um homem. Não passa de um homem. Se o 7 em Apocalipse é o número de Deus, é o número da perfeição, o 6 é o número da imperfeição, é o número do homem. Por isso que é o número 666, é o número do homem, ou seja, este 666 representa somente o homem caído, o homem pecador, o homem que não teme a Deus. Que aí também eles têm várias e várias interpretações, mas todas elas também não podem ter coerência, porque o anticristo ainda não está governando na grande tribulação. Então, nenhum deles vai que eles dizem que é o anticristo, que é o Papa, porque tem o Vigarista, que foi o imperador Nero, porque se somar o nome dele também vai dar 666. Nenhuma dessas interpretações estão corretas, porque o anticristo ainda não está governando. Assim como o falso profeta e a imagem da besta, que vai matar os inimigos. Também vamos colocar em termos. Próxima quarta-feira, vamos estar começando o capítulo 14 de Apocalipse. Aí, se você quiser entender mais hoje sobre esse assunto, na internet lá tem sobre o anticristo, que nós fizemos quarta-feira passada. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por estar aqui nessa noite, Senhor, reunido em teu nome. Derrama a tua graça e o teu poder, Senhor. Meu Deus, meu Deus. Se os aniversários, meu Deus, do Evangelho tem a marca da besta, aqueles que são chegados do Senhor, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, aqueles que são chamados pelo Senhor, tem a marca do Cordeiro de Deus, a marca do sangue, a marca de Jesus Cristo na sua vida. Tem o selo de Deus, tem o penhor do Espírito Santo. Por isso, ajude-nos neste momento, Senhor. Meu Pai, e de todas as lições que podemos tirar desse texto, meu Deus, que haverá este engano final sobre a terra na grande tribulação. Hoje vivemos num engano parcial, meu Deus, que não se compara com aquilo que vai acontecer ainda, mas mesmo assim a multidão já tem sido enganada, já tem sido ludibriada, seduzida pelos enganos do diabo, pelos enganos das falsas religiões, dos falsos líderes e profetas, meu Deus, que tem feito e falado prodígios, heresias, sinais de mentira e levado multidões à condenação e à perdição, Senhor. Por isso nos dá sabedoria, discernimento, graça, entendimento de suas palavras, que o teu Espírito Santo possa iluminar a mente de cada um que está aqui ouvindo, ó Deus, para que não seja enganado, ludibriado por nada, para que ele se acautele, para que ela se acautele, para que ninguém nos engane. O Senhor deu uma ordem para os discípulos, e nós somos discípulos do Senhor. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Todos os profetas são conhecidos pelos frutos. Senhor, ajuda-nos a examinar a árvore pelo fruto, a examinar as Escrituras, a provar que o Espírito Santo de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido pelo mundo afora. Deus, ajuda-nos neste momento a ter fervor ao estudar e examinar as tuas palavras, para não ser enganado, para não ser levado pelo papo de ninguém, ó Deus. Mesmo se alguém fazer um milagre extraordinário na nossa frente, nos dá sã consciência e conhecimento da tua palavra para saber discernir se aquilo provém dos céus ou se aquilo é um engano vindo do inferno, Senhor. Abre nossos olhos e nos ajude para a glória e honra do teu nome, Senhor Jesus. Amém.